Olá, então bem-vindos a mais um Osteotalks. Desta vez vamos estar aqui à conversa com o Pedro Carreira Bastos. O título do podcast é Expossoma e Inflamação Crónica. O Pedro Carreira Bastos é investigador em nutrição na Universidade de Lund, Suécia, e na Universidade Europeia de Madrid. É cofundador e docente do Centro de Estudos Avançados em Nutrição, em Nutrição, uma empresa espanhola de formação avançada em nutrição. É palestrante e formador em mais de 500 congressos e cursos ministrados em 4 línguas e em 4 continentes. É autor e coautor de várias publicações científicas. Pedro, muito obrigado por teres aceitado o convite. Um, e lanço já a primeira pergunta. Esta ideia de expossoma, inflamação crónica, a ideia de conceito de expossoma é uma coisa complexa, mas esta ideia de que é uma espécie de tríade que envolve fatores de estilos de vida, fatores genéticos e hormonais e fatores ambientais, e como estas coisas, como estes 3 fatores, megafatores, macrofatores, como é que fazem um interplay, como é que se interconectam entre si naquilo que é a pessoa, não é? O ser humano, a doença, a saúde, estilos de vida, ambientais e no fundo hormonais, genéticos, etc. Esta ideia, este é o conceito da expossoma. A expossoma, o que é que isto tem a ver com a inflamação? O que é que isto tem a ver com a inflamação crónica? O que é que tem a ver com a saúde, com a doença, etc. E é sobre este temas tão prementes, tão presentes, tão atuais, tão falados, que vamos estar à conversa com um mega especialista. Então, eu dizia, a jeito da primeira pergunta, que estes fatores sociais, ambientais e de estilo de vida, hoje sabe-se que podem provocar inflamação. A inflamação é uma resposta imunitária saudável, mas depois isto se entrar aqui numa espécie de, se for demasiado stress, ou se estes fatores forem demasiado stressores durante algum tempo. Nós sabemos hoje, há pouco tempo dei uma aula, uma formação de 3 horas sobre exatamente isto, a relação do sistema nervoso autónomo, do stress, o sistema nervoso simpático e o sistema neuroimune, e como isto podia provocar inflamação crónica, etc. Bom, mas avançando, sabemos isto, sabemos que esta coisa, se for durante muito tempo, pode provocar inflamação crónica, mild inflammation, às vezes até sistémica, e que, por sua vez, esta questão pode levar então a várias doenças. A doença cardiovascular, a doença respiratória também, como asmas, e há vários papers sobre isso, a diabetes, doença renal, doença hepática, doença gastrointestinal, também há uns estudos interessantes sobre, enfim, como a inflamação e esta população de microbiota pode trespassar as camadas das mucosas e ir para a corrente sanguínea, doenças autoimunes, neurodegenerativas, cancros, enfim, há muita relação destes fatores, desta ideia do exossoma, desta interconexão com a doença. E a minha primeira pergunta é exatamente se nós sabemos concretamente que fatores de risco são esses, exatamente em concreto. Ambientais dá para muita coisa, hormonais endógenos dá para muita coisa, estilos de vida é muita coisa, mas que coisas em concreto é que devemos estar atentos? Pedro, Em obrigado. primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, Bruno. É um prazer estar aqui. E, em segundo lugar, respondendo à tua pergunta, efetivamente existem vários fatores que poderão levar a um estado de inflamação crónica, que normalmente é sistémica e normalmente é de baixo grau, mas ainda assim pode ter várias consequências adversas, como tu referiste, porque está envolvida na síndrome metabólica, na diabetes tipo 2, na estetose hepática não alcoólica, ou seja, a doença do fígado gordo, várias doenças cardiovasculares, na sarcopenia, que é a perda de massa muscular e de força, na osteoporose e também na osteoartrose, na doença renal crónica, em vários tipos de cancro. E além de tudo isto, ainda pode causar alterações nutricionais, pode levar a uma redução do estado nutricional de várias vitaminas e minerais, pode causar alterações hormonais e também pode fazer com que, paradoxalmente, quando as células do sistema imunológico estão permanentemente a ser ativadas, elas podem deixar de conseguir responder adequadamente a um estímulo agudo. O que é que isto quer dizer na prática? Quer dizer na prática que, se nós estivermos com vários fatores sobre os quais vamos falar já imediatamente, até para responder diretamente à tua pergunta, mas se nós estivermos expostos a esses fatores pró-inflamatórios de forma crónica, que induzem este tal estado de inflamação que é de baixo grau, não é de alto grau, então não causa os típicos sinais e sintomas que a inflamação de alto grau causa, e por isso muitas vezes passa completamente desapercebida, mas se houver essa ativação permanente de células do sistema imunológico, gerando essa resposta inflamatória, estas células começam progressivamente
vamos dizer assim, a ficar resistentes a estímulos inflamatórios, como, por exemplo, um estímulo dado por um agente infeccioso, um vírus, uma bactéria. Então isto pode fazer com que a resposta por parte destas células não seja adequada. E isso viu-se na Covid-19, por exemplo, onde pessoas que eram jovens, que eram saudáveis, que não tinham diversas doenças e outras condições clínicas, que se sabia já logo desde o início da pandemia, já se sabia também relativamente a outras doenças infecciosas, como por exemplo a gripe, que podem aumentar o risco de complicações em caso de doença infecciosa. Se estivermos a falar de pessoas que não têm esses fatores de risco, são jovens, saudáveis, essas pessoas conseguem responder, obviamente que existem exceções, mas na maior parte dos casos conseguem responder adequadamente. O que é uma resposta adequada no caso do SARS-CoV-2, o vírus que causou ou que causa a Covid-19? Uma resposta adequada é estas pessoas conseguirem rapidamente ter por parte de várias células, quando a infecção surge, produzirem algumas moléculas, nomeadamente o interferão tipo 1, que é um interferão que tem uma ação antiviral muito importante e controla a carga viral. Então, nestas pessoas o que acontece é que elas conseguem produzir rapidamente e uma grande quantidade de interferão tipo 1, isto controla a carga viral, e a resposta inflamatória não vai ter que ocorrer, obviamente, e até esta produção de interferão tipo 1 também faz parte dessa resposta inflamatória, ou está ligada à mesma, portanto ela vai ocorrer, mas não vai ser demasiado exacerbada e vai rapidamente ser controlada. Aí chama-se a resolução da inflamação, rapidamente ela termina, portanto resolve-se. Agora, em pessoas que têm fatores de risco, por exemplo, indivíduos idosos, em que a idade foi o principal, foi e continua a ser o principal fator de risco para complicações em caso de Covid-19, pessoas com obesidade, pessoas com diabetes tipo 2 e outras doenças, doenças que se caracterizam em parte, não apenas, mas caracterizam-se em parte por um estado de inflamação crónico sistémico de baixo grau, e o próprio envelhecimento caracteriza-se também por esse estado de inflamação crónico sistémico de baixo grau. Muitos idosos, infelizmente, têm marcadores de inflamação mais altos do que têm indivíduos jovens. Então, nessas pessoas, o que parece acontecer é que não conseguem ativar rapidamente esta resposta de interferão tipo 1, então é uma resposta tardia, não há um controle da carga viral, há um grande aumento da carga viral, e aqui é como uma guerra. Para usarmos um exemplo, infelizmente estamos a assistir a isto, uma guerra aqui em solo europeu. Então, se nós estivermos a pensar numa guerra em que um invasor decide atacar um determinado inimigo, um determinado país, e esse país, para se defender, portanto, o invasor será o vírus e o país que está a ser atacado é o hospedeiro, portanto, somos nós, os seres humanos. Se nós conseguirmos levar a cabo um ataque de precisão, destruindo os exércitos inimigos, eu não percebo muito de estratégia militar, mas destruir os exércitos inimigos, portanto, neutralizar o seu armamento de uma forma precisa, nós vamos conseguir eliminar esse inimigo, evitar que ele se espalhe, que invada o nosso território, causando danos mínimos dentro do nosso território, matando muito poucos civis ou até nenhuns. Mas se nós não conseguimos levar a cabo esse ataque de precisão, o ataque de precisão seria aqui o interferão tipo 1, se não conseguimos fazer isso rapidamente, o que vai acontecer é que vamos ter então o inimigo a espalhar-se pelo território, a atacar várias cidades, e nós aí não vamos ter outra solução a não ser ter que utilizar armamento pesado, que não é de precisão e que vai não só destruir o inimigo, mas vai também causar danos nos edifícios e matar uma série de civis. E aqui, infelizmente, foi o que nós vimos em muitos casos de Covid-19, onde o que levou à morte das pessoas não foi o vírus em si, mas foi a resposta altamente exacerbada, não controlada, aberrante, do sistema imunológico, com uma resposta inflamatória muito, muito elevada e que não foi controlada. Uma das... Era o que se chamava da cytokine storm, da tempestade de citocinas. Exatamente, tempestade de citocinas. Citocinas são proteínas produzidas por células do sistema imunológico que ativam a resposta inflamatória e a amplificam, e nestes pacientes assistiu-se a um grande aumento da produção de citocinas e outras moléculas, e isto levou ao chamado termo, que já se conhecia de antes, de outras doenças infecciosas e outras doenças inflamatórias, que também geravam isto, a chamada tempestade de citocinas, que levou a falhas em vários órgãos,
à falência de vários órgãos e à morte de várias pessoas. Então, uma das causas deste fenómeno, desta tal inabilidade, vamos dizer assim, de poder ativar uma resposta imediata, quase interferon tipo 1. Interferon tipo 1 é um exemplo, existem outras moléculas que têm ações também antibacterianas, antivirais, que deveriam ser ativadas logo no início da infecção para controlar a mesma, e uma das causas é, efetivamente, a inflamação crónica sistémica de baixo canal, que pode fazer com que estas células do sistema imunológico deixem de conseguir responder adequadamente. E quais são os fatores que podem contribuir para isto? Posso só fazer uma pergunta sobre isso que estavas a dizer? Claro, claro, Bruno. Os interferons, ao contrário de outras células imunitárias que fazem fagocitose e não sei o quê, os interferons, basicamente, daquilo que eu me lembro, aquilo que eu estudei, os tipo 1, não sei o quê, basicamente rodeiam, esse exemplo da guerra, rodeiam o agente patogéneo e depois libertam umas enzimas virais e para matar o vírus. E aquilo que estavas a falar de uma modulação inflamatória deficiente é aquilo que se vê em alguns pacientes também, em algumas populações com um stress crónico e estas doenças mais crónicas, que é a resistência de algumas células imunitárias, por exemplo, ao cortisol, ou seja, cujos receptores de glucocorticoides ficam com resistência, e portanto depois há ali uma espécie de feedback negativo, etc. E portanto, basicamente as células aquilo que ativa células imunitárias como hormônios como cortisol ou outras neuroepinefrinas ou whatever, as próprias células imunitárias por estarem num ciclo quase de cronicidade da ativação deste de stress e do sistema nervoso autónomo e não sei o quê, às tantas começam a resistir a determinadas proteínas ou transmissores ou hormonas, ou whatever, seja o que for, que as estimulam, mas elas ficam resistentes a essa estimulação ou modulação, no caso do cortisol, e às tantas depois fica deficiente essa mesma modulação inflamatória, então passa a haver uma cronicidade de baixo grau. É isso que estamos a falar? Ou não? Sim, a própria inflamação de baixo grau leva a que estas células estejam permanentemente a ser ativadas por proteínas e outras moléculas, mas, por exemplo, no caso das proteínas, por citocinas. E isso leva, quando temos essa permanente ativação, ou seja, está permanentemente uma mensagem a ser transmitida à célula, constantemente, e o que acontece é que a célula chega a uma altura em que começa a deixar de ouvir essa mensagem, fica resistente, que é basicamente o que tu referiste, a tal resistência, por exemplo, ao cortisol, também existe, tanto ao nível do receptor, a resistência à insulina é um outro exemplo, a resistência a uma outra hormona que é a leptina. Curiosamente, já agora, só para fazer a ponte, uma das causas deste fenómeno inflamatório crónico sistémico de baixo grau é a obesidade. E, curiosamente, aqui não é uma coincidência, mas penso ser curioso, ser interessante mencionar isto, existe já muita evidência a indicar que a obesidade é também um fator de risco para complicações em caso de Covid-19, é um fator de risco para complicações em caso de gripe. E um dos motivos é exatamente pelo facto de indivíduos com obesidade terem resistência à insulina, terem resistência à hormona leptina, e tanto a insulina como a leptina também são importantes para que o próprio sistema imunológico possa responder. Ou seja, a insulina e a leptina também induzem no próprio sistema imunológico, em células do sistema imunológico, também uma resposta, que é uma resposta importante para fazerem face a uma infecção viral. E depois existe a própria inflamação de baixo grau, que causa resistência à insulina, contribui para a resistência à leptina e que leva também a que haja uma certa resistência, vamos dizer assim, a citocinas. Para simplificarmos isto e dizer de uma forma metafórica, podemos utilizar aquela velha história do Pedro e do Lobo. Portanto, o Pedro gostava de brincar com as pessoas da aldeia onde vivia e gostava de lhes dizer: vem o lobo, e imediatamente as pessoas ficavam cheias de medo, porque o lobo poderia comer o gado, que era o seu sustento. Então as pessoas imediatamente preparavam-se para o ataque do lobo, mas o lobo não vinha, nunca vinha, e o Pedro fazia isso constantemente. E chegou uma altura em que o lobo veio. E o Pedro disse: vem aí o lobo, e ninguém acreditou, e o lobo comeu uma boa parte do gado. E aqui é um bocado o que parece acontecer, é que nós temos um estímulo inflamatório crónico persistente, causado por vários fatores que não são perigosos, vamos dizer assim, não são um perigo, como é o caso de um vírus, por exemplo, mas que ainda assim ativam permanentemente esta resposta por parte das células do sistema imunológico. Elas começam a ficar resistentes, tal como os aldeões ficaram resistentes à mensagem que o Pedro estava a transmitir sobre o lobo, e quando chega à altura, quando há um perigo real, quando há algo que deveria levar a que estas células respondessem de forma muito potente e rapidamente, elas não o fazem, porque estão resistentes. Então,
Eu penso que esta metáfora do Pedro do Lobo serve para exemplificar o que parece acontecer a estas células que atingem um estado de imunossenescência, que é algo que também acontece com o próprio envelhecimento. Agora fica sempre a dúvida se é de facto um resultado do simples passar dos anos ou se é mais um resultado da exposição cumulativa ao longo do tempo a uma série de fatores que são pró-inflamatórios e que podem contribuir para essa imunossenescência. E agora vem então isso. Quais são esses fatores em termos de estilo de vida? Primeiro temos a poluição, depois temos o tabaco, depois temos um padrão de sono inadequado, um padrão de sono que é de curta duração e de baixa qualidade. Depois temos a chamada de sincronização circadiana, como acontece, por exemplo, nos trabalhadores por turnos, que, por exemplo, dormem de dia, trabalham de noite. Nós somos mamíferos que não são noturnos, o que significa que nós, para simplificar e de uma forma simplista, mas que é verdadeira, nós de noite devíamos não estar expostos à luz, não comer, não fazer exercícios e dormir. Durante o dia devíamos fazer todo o oposto, ou seja, expor-nos à luz, especialmente luz natural, luz intensa, deveríamos comer, devíamos praticar atividade física. Estes indivíduos, trabalhadores por turnos, têm uma alteração do seu ritmo, dos seus ritmos de vida e dos seus ritmos circadianos. E isso é um promotor de inflamação, mesmo que tenham um sono de duração adequada e de qualidade adequada. Depois temos algo que tu também referiste, o stress psicológico, principalmente quando é crónico. Depois temos a inatividade física. Depois temos a obesidade, em especial quando esta é caracterizada por excesso de tecido adiposo visceral, aquele que está na região abdominal e junto aos órgãos como o fígado, como o pâncreas. E depois temos também, além disto, alterações da microbiota intestinal, alterações da permeabilidade intestinal, que podem fazer com que tenhamos, por exemplo, algumas substâncias que não deveriam sair do lúmen intestinal e que possam passar para a circulação. E ainda que passem em quantidades relativamente pequenas, ou seja, não vão levar a que tenhamos uma resposta muito exacerbada, não nos vai comprometer a nossa vida, não nos vai causar uma doença no curto prazo, mas ainda assim podem ativar uma resposta inflamatória, e se isto for crónico, esta pode ser uma resposta inflamatória crónica e sistémica. E depois temos, finalmente, vários fatores nutricionais sobre os quais podemos falar e dietéticos que também podem contribuir para este estado inflamatório crónico, ou pelo contrário, podem preveni-lo ou até modular a sua progressão ou até reverter completamente este estado inflamatório crónico. Eu por acaso tenho aqui nas referências bibliográficas e outras referências que vais ficar disponível na divulgação do podcast, nas redes sociais. Eu ponho sempre as referências. Uma das referências é um paper onde tu participaste, foi publicado na Nature Medicine. O paper chama-se Chronic Inflammation in the Etiology of Disease Across the Lifespan. É um paper extraordinário, faço várias referências a este. Ainda há pouco tempo fiz. 2019, e há um paper que eu também gosto, que fala também dele assim muito por alto, que é a influência da microbiome and the irritable bowel syndrome, a review of the pathophysiology, current research and future therapy, exatamente, que fala desta ideia da alimentação e da microbiota, e depois que quando passa as mucosas intestinais, e depois pode levar a, de facto, esta inflamação, enfim, informação sistémica de baixo grau, como tu dizias. E por falar isso, também tenho uma referência do CA, desta empresa, enfim, deste grupo espanhol, a empresa espanhola, Centro de Investigação Avançada em Nutrição, que também está nas referências bibliográficas. Ia-te perguntar exatamente sobre esta relação da obesidade visceral, sobretudo a obesidade visceral e da Covid, porque vi há pouco tempo, acho que vi há uns dias, ou ontem, já não me recordo, a tua participação penso que é num livro sobre a Covid-19 e a vitamina D, e onde falam também, falam várias vezes da obesidade visceral. Ainda não tinha percebido bem esta relação da Covid com a obesidade, fiquei a perceber tudo. Eu queria fiquei a perceber esta relação da obesidade com a Covid e com a inflamação, etc., e com esta, enfim, menor regulação deficiente desta resposta imunitária. E fala-se muito de vitamina D, e tu falas também, falando nesta tua participação neste livro, da Long Covid, é sobre a Long Covid, não é?
Não sei se estou a confundir. É mais sobre, sim, falámos um pouco sobre Covid, sobre a long Covid, sobre a síndrome pós-viral, neste caso que acontece em vários pacientes com Covid-19, continua a ter sintomatologia, tem uma série de outras alterações, mas o livro fala sobre isso, fala também sobre a Covid-19, fatores de risco para complicações, e este capítulo do livro no qual eu participei, em que a primeira autora é a doutora Vânia Borba, uma médica de medicina interna que está neste momento a viver e a trabalhar na Suíça. O que nós falamos nesse livro, nesse capítulo do livro, o que nós abordamos é essencialmente a ligação entre a vitamina D e o risco de complicações em caso de Covid-19. Portanto, não foi tanto a long Covid, foi mais as complicações associadas. As complicações eu, para me preparar para este podcast, aliás, é um tema que eu tenho achado muito. Em tempos até fiz uns vídeos sobre. Achei muito interessante todo este percurso da Covid-19, desde o início da doença até às vacinas e todas estas coisas. É uma zona uma área que eu gosto bastante, acho que tem muito que se diga, mas e tem saído muita coisa sobre a relação da vitamina D com a imunidade. Era uma coisa que no início até foi um bocado descartada e tal, mas cada vez sai mais informação sobre isso. Podes falar um bocadinho sobre essa importância da vitamina D na inflamação e neste controle do sistema imunitário? A vitamina D é uma molécula que nós produzimos, portanto, porque quando nós falamos em vitaminas, quando falamos em minerais, nós falamos em nutrientes que nós normalmente não produzimos. Ou seja, que nós precisamos destas moléculas para que várias funções celulares sejam levadas a cabo. No entanto, nós precisamos de obtê-las a partir de uma fonte externa, a partir de um alimento. Ou, quando isso não é possível, hoje em dia, vivemos no mundo moderno, a partir de um suplemento. Mas no caso da vitamina D, as coisas são diferentes. Podemos, obviamente, obter também vitamina D a partir de um suplemento. Podemos obter alguma vitamina D, não muito, mas alguma vitamina D a partir da dieta. Eu digo não muito, porque são poucos os alimentos que, de facto, contêm quantidades significativas de vitamina D. Um deles é, por exemplo, o salmão. Mas se for salmão de viveiro, tem 4 vezes menos, pelo menos num estudo que eu conheço, tinha 4 vezes menos do que o salmão selvagem. Portanto, o salmão selvagem tinha à volta de 1000 unidades internacionais de vitamina D por 100 gramas, e o salmão de viveiro tinha à volta de 250. Então estamos a falar de 4 vezes menos do que o de viveiro. São poucos os alimentos, de facto, que têm quantidades significativas de vitamina D. Porquê? Porque a vitamina D é, de facto, necessária. Quase todas, se não todas as células do corpo humano têm receptores para a vitamina D, e isso indica que a vitamina D tem uma função, porque não tinham receptores para a vitamina D. No entanto, apesar disto, são poucos os alimentos que têm vitamina D em quantidades significativas, o que nos coloca a questão, então, será que a dieta foi ao longo da nossa história evolutiva, portanto, ao longo da nossa história, até chegarmos aqui, não é? Desde os primeiros hominídeos até o Homo sapiens, será que foi a dieta a grande fonte de vitamina D? Não foi o sol. Nós, quando nos expomos ao sol, na nossa pele, na nossa epiderme, mais especificamente, nós temos lá uma molécula essa que ela não é derivada do colesterol, ela é uma molécula que pode gerar colesterol, chamada 7-desidrocolesterol, e essa molécula, quando recebe os fotões de radiação ultravioleta B, ela muda a sua configuração e converte-se em pré-vitamina D. E depois, por ação do calor, mas aqui não estou a falar do calor do sol, calor interno, nós temos a conversão da pré-vitamina D em vitamina D, depois a vitamina D sai da pele e vai chegar ao fígado, principalmente. No fígado é convertida numa outra forma. Para quem quer saber mais, chama-se 25-hidroxivitamina D. Eu menciono o nome não para vos aborrecer, mas sim pelo facto de, se quiserem saber como é que estão os vossos níveis de vitamina D, deve ser esta a molécula que vocês devem medir no soro ou no plasma. Então, para avaliar os níveis de vitamina D, deve-se medir a 25-hidroxivitamina D no soro ou no plasma. E depois esta molécula pode ir para várias células do nosso corpo, onde pode ser convertida numa outra molécula, cujo nome não é muito importante, mas é um alfa-25
da hidroxivitamina D3, que é também chamada de calcitriol, e esta é a forma ativa de vitamina D. Então, e é esta forma ativa de vitamina D que depois pode ir para várias células e ligar-se, unir-se ao receptor da vitamina D que lá existe e a regular várias funções celulares, incluindo, por exemplo, também a regulação da expressão, inclusivamente de genes, uma vez que a vitamina D na forma ativa, quando se une ao seu receptor, depois estas duas moléculas, o receptor e a forma ativa da vitamina D, vão para o núcleo das células e aí ligam-se a um outro receptor, um receptor de vitamina A, de ácido retinoico, e os três juntos formam um fator de transcrição. O que é um fator de transcrição? Neste caso é um conjunto de proteínas, é um conjunto de moléculas, e vão depois poder regular a expressão de genes, podendo aumentar a sua expressão ou reduzi-la. E é desta forma que a vitamina D parece influenciar o sistema imunológico. Porquê? Porque são muitas as células, incluindo células do sistema imunológico, que têm a capacidade, por um lado, fazer a conversão da tal 25-hidroxivitamina D, que é a derivada da vitamina D que nós produzimos na pele, e cuja conversão ocorre no fígado, na forma ativa de vitamina D, na tal 1-alfa-25 da hidroxivitamina D, ou calcitriol. E essa forma ativa de vitamina D, o calcitriol, pode ou ser produzido por células do sistema imunológico ou ser produzido por outras células, mas atuar nessas células do sistema imunológico. Porquê? Porque estas células do sistema imunológico têm o receptor de vitamina D. Então, por exemplo, nós temos macrófagos, são células importantes que fazem algo que tu mencionaste no início, Bruno, a fagocitose de bactérias, e os macrófagos, além da fagocitose, também produzem determinadas moléculas, como catelicidina, por exemplo, que são moléculas importantes porque têm ações antimicrobianas. E nós sabemos que a vitamina D, na forma ativa, quando se liga ao receptor de vitamina D, e depois os dois vão para o núcleo, e se ligam ao receptor de vitamina A, e depois se unem a uma região promotora de genes, um desses genes é o gene que codifica para a catelicidina, por exemplo, ou a beta-defensina, que é um outro péptido antimicrobiano. Então, isto quer dizer que a vitamina D tem um papel muito importante, porque regula a expressão dos genes que vão levar à produção de proteínas antimicrobianas. E além disto, e são muitos outros efeitos que a vitamina D tem que podem explicar o seu papel em doenças infecciosas como a Covid-19, mas a vitamina D tem depois um outro papel ainda também muito importante, regula também o próprio sistema imunológico adaptativo, não apenas o inato, que é o que nós mencionámos agora, mas dentro disto tem um papel que eu acho fundamental, e é o de levar a que nós tenhamos maior produção de células, nomeadamente linfócitos T, CD4, que são linfócitos T reguladores. O que é que quer dizer linfócitos T reguladores? São células que vão suprimir, por exemplo, uma resposta imunológica aberrante, como é o caso de uma resposta autoimune, ou preveni-la, vão induzir a chamada tolerância imunológica. O que é a tolerância imunológica? É a capacidade que o nosso sistema imunológico tem de distinguir o que é próprio do que não é próprio, ou seja, de fazer a distinção entre o que é um invasor e o que é o que tem que proteger. É como um exército, o exército também tem que fazer isso, o exército tem que saber quem é o inimigo e quem é que tem que se proteger do inimigo, então não pode atacar civis, tem que atacar apenas soldados do exército inimigo, não pode atacar civis e não pode atacar soldados de outros batalhões do seu próprio país, colegas seus. Então aqui seria o mesmo, o sistema imunológico tem que saber bem o que é que está a proteger, então quais são as estruturas do próprio corpo que está a proteger, do hospedeiro, e reconhecê-las como tal, como próprias, para não as atacar. Mas numa doença autoimune, aquilo que leva a uma doença autoimune, e as doenças autoimunes podem afetar vários tecidos e órgãos, por isso depois a manifestação clínica obviamente é muito diferente, esclerose múltipla tem manifestações completamente diferentes da artrite reumatoide, no entanto, aquilo que está na base de qualquer doença autoimune é esta disfunção imunológica, esta perda de tolerância imunológica, que leva a que o sistema imunológico deixe de conseguir distinguir o que é seu do que não é seu e passa a atacar então aquilo que é seu como se fosse também um inimigo. E no caso de infecções, nós sabemos que infecções virais e bacterianas, por vários mecanismos, podem induzir uma resposta autoimune. E uma das possíveis consequências da Covid-19, e hoje há alguma evidência com alguma robustez nesse sentido, é a possibilidade de a infecção poder gerar uma doença autoimune. E aqui a vitamina D pode ter um papel muito importante na prevenção dessa resposta imunológica aberrante e
ao fazer isto, também na prevenção de uma resposta inflamatória aberrante, porque estas células também controlam a própria resposta inflamatória. Então, para mim, a vitamina D, na Covid-19 especificamente, um papel mais importante que eu acho que a mesma tem é na prevenção de uma resposta imunológica aberrante. Também tem um papel, sim, na indução de produção, na produção de várias moléculas antimicrobianas, mas eu acho que o principal papel é evitar uma resposta do sistema imunológico que seja aberrante e exacerbada. Muito interessante. Tenho estado aqui até a tirar apontamentos. O que eu não tinha. Sei que vai saindo muita coisa, não é? E eu às tantas vou lendo, mas acabo por ler só aquilo que eu consigo afim, também entender, não é? Não domino esta matéria. E muito interessante. E é engraçado, estás a dizer isso porque na minha prática clínica, enquanto osteopata, de facto, durante a Covid-19, durante a pandemia e mesmo já pós-Covid-19, seja pela Covid em si, pelo SARS-CoV-2, seja pela alguns pacientes, seja pelas vacinas, sobretudo, acho eu que são os mRNA, agora não tenho de cabeça, nunca fiz nenhum estudo sobre quais são, mas seja, de facto, nota-se cada vez mais na prática clínica o surgimento de uma doença autoimune, seja ela qual for, tiroide, artrite reumatoide, fadigas crónicas e coisas assim, exatamente como consequência ou da infecção ou da vacina, e agora faz muito sentido isto que estavas a dizer. Aliás, estavas a falar, eu estava-me a lembrar muito da doença de Lyme, não é? Que é muito esta consequência desta inflamação, não é? Provocada por um agente patogéneo, por exemplo, mas não tem que ser, não é? Portanto, olha, quer dizer, nós, se apanharmos sol, há estudos que falam em 15 minutos de sol por dia, não é? Com áreas do corpo descobertas. Se apanharmos sol suficiente, estes tais 15 minutos ou assim, é suficiente para termos uma vitamina D boa, os níveis ou só sabemos mesmo isso quando avaliamos os níveis de vitamina D com análise, ou devemos tomar suplementos de vitamina D? Ok, então aqui precisamos de ter em conta alguns fatores. Eu não queria fazer uma pergunta, tenho aqui só mais 2 perguntas, não queria fazer assim uma coisa muito longa, então não é uma resposta nem sim ou não, é? Não, porquê? Não é. Pelo seguinte, Hum, primeiro no que diz respeito ao sol, eu acho que é importante só esclarecer o seguinte, hum, existe a ideia de que basta, por exemplo, o que tu mencionaste, que é aquilo que é veiculado, é muito veiculado, portanto, obviamente tu estavas a dizer aquilo que é veiculado, hum, que é, por exemplo, 15 minutos de sol. É aquele número mágico que eu próprio já ouvi também muitíssimas vezes ser transmitido na comunicação social, etc. Só que esse número, na minha opinião, peço desculpa, sem querer ofender ninguém, é ridículo. É hum, ridículo porquê? Porque isto é mais do que simplista. Isto é o cúmulo da simplicidade, do simplismo. Porquê? Porque não temos em conta uma série de fatores. E nós temos que ter vários fatores em conta quando nós pensamos na exposição solar e a síntese de vitamina D. Primeiro temos que pensar no ângulo solar. E o ângulo solar varia muito de acordo com a latitude. Quanto maior a latitude, então menos vitamina D vamos produzir, principalmente no inverno. Portanto, a latitude e a estação do ano. Se nós estivermos em latitudes baixas, não temos grande variação entre as estações do ano. Portanto, eu costumo dizer, a brincar, quando vou, por exemplo, ao Brasil, principalmente ao Nordeste brasileiro, e dou alguma formação ali, eu costumo brincar com eles e lhes dizer: aqui vocês só têm 2 estações, que é o verão e a estação de comboio, não é? No Brasil, a estação de trem. Mas, de facto, quando estás em latitudes baixas, tu tens muito pouca variação no que diz respeito à radiação ultravioleta B, que é aquela que importa no que diz respeito à síntese de vitamina D. Mas quando tu estás em latitudes mais altas, quando passas a barreira dos 33 graus de latitude, e lembrem-se que Portugal está acima disso, com exceção da Madeira. A Madeira é a única que está ali no limite, onde talvez seja possível, se houver sol e nos expusermos ao sol, sintetizar a vitamina D ao longo do ano todo, mas em Portugal continental e nos Açores também, está uma altitude mais alta,
é muito complicado nós produzirmos vitamina D durante o inverno. Então, temos que pensar no ângulo solar, e aqui há a estação do ano e a latitude, e há também a hora do dia. Porque se for logo de manhã e ao fim do dia, também vamos produzir muito pouca vitamina D, mesmo que seja em julho, por exemplo, no verão. Então, também há esta questão ao meio-dia, que é obviamente aquela hora em que eu não recomendaria nós estarmos muito tempo ao sol, mas ao meio-dia é quando nós temos, na hora do almoço, por volta da hora do almoço, meio-dia, às 2 da tarde, chamada hora do inferno, é quando de facto nós conseguimos produzir maior quantidade de vitamina D, mas também é quando nós podemos ter maior risco de queimaduras solares. Tentar que sempre gerir isto. Mas então temos o ângulo do sol, depois temos o clima. Se estiver tudo nublado mesmo no verão e esteja calor, vamos produzir menos vitamina D. Depois a altitude, se tivermos uma altitude mais alta, se estivermos, por exemplo, no topo da Serra da Estrela, nós, ou no pico, por exemplo, nos Açores, nós vamos precisar de menos tempo para produzir a mesma quantidade de vitamina D que precisaríamos se estivéssemos cá em baixo, junto ao nível do mar. E depois disto tens a poluição, portanto, se houver poluição, menos radiação ultravioleta B chega, e depois tens também a pigmentação da pele, um fator fundamental, principalmente em Portugal, que é um país multiétnico, é multiétnico há várias gerações, nós somos um país, de facto, com pessoas dos vários continentes, isso significa que nós temos que ter atenção à pigmentação da pele. Não é o mesmo uma pessoa, por exemplo, para dar um exemplo, uma pessoa como um sueco ou como um islandês, que tem a pele muito despigmentada, uma pele tipo 1, do que uma pessoa, por exemplo, que vem do centro da África, com uma pele tipo 5 ou tipo 6. Uma pessoa com uma pele tipo 5 ou tipo 6 está totalmente adaptada para um ambiente de muita radiação ultravioleta, A e B, e essa pigmentação não é mais do que uma adaptação, do que uma proteção para evitar os danos que o sol causa. E no caso das pessoas que vivem em latitudes mais altas, também foi uma adaptação para evitar que estas pessoas tivessem raquitismo, porque o raquitismo compromete a sobrevivência. Então temos que ter atenção o tipo de pele. Uma pessoa com pele tipo 1, tipo 2, se encontramos várias pessoas, por exemplo, no norte de Portugal, com pele tipo 2, tipo 1 até, são pessoas que em muito pouco tempo se queimam e em muito pouco tempo, no verão, conseguem produzir quantidades significativas de vitamina D. Depois disto tens também a idade. Com o envelhecimento, tu reduzes a tua capacidade de produzir vitamina D. Portanto, em idosos precisas de aumentar a área exposta. Não basta, por exemplo, se calhar pernas e braços, como num indivíduo jovem, precisas também de ter exposição no tronco, porque não vais dizer a um idoso, exponha-se durante mais tempo, que aí o risco de ter as várias complicações associadas ao excesso de sol aumentam. Então o que vais dizer é aumenta a área exposta, mas mantenha a mesma duração. Depois tens também a roupa, obviamente. Se for uma roupa mais clara, mais escura, se for com determinado... Existem materiais também, sabemos que, por exemplo, o algodão atenua menos a radiação ultravioleta B do que a lã. A lã, por exemplo, faz com que menos radiação ultravioleta B chegue à pele, e então leva a que tenhamos menos produção de vitamina D. Depois temos, obviamente, o uso de protetores solares, e aqui depende da forma como as pessoas usam o protetor solar, porque existem estudos a dizer, não, o protetor solar não afeta os níveis de vitamina D. Depende, porque o que acontece é, sabemos que o protetor solar, obviamente, que inibe a síntese de vitamina D, porque impede que a radiação ultravioleta B tenha contacto direto com a tua pele. No entanto, se as pessoas não usarem bem o protetor solar, e a maior parte não usa, é óbvio que depois tu vais ter estudos a dizer, não, o protetor solar não afeta. Não é o protetor solar que não afeta, é o facto das pessoas não saberem usar adequadamente que leva a que depois ele não tenha um efeito. E depois existe algo também que eu queria comentar, que é a área de superfície exposta. Obviamente, quanto maior a área, se estiveres todo nu, vais produzir mais do que se estiveres só a expor a cara, por exemplo, e as mãos. E depois existe ainda, por último, aquilo que eu chamo a não exposição, mas inconsciente, ou seja, as pessoas que acham que se estão a expor ao sol, mas não estão, através de um vidro, por exemplo, através de um acrílico. E através do vidro, através do acrílico, está a passar a radiação ultravioleta A, que causa-te danos na pele também, e que até causa destruição de vitamina D, mas não passa a radiação ultravioleta B, que é aquela que te permite a síntese de vitamina D. Então as pessoas acham que eu estou a sentir o calor, estou-me a sentir bem, porque a radiação ultravioleta A tem alguns efeitos, por exemplo, aumenta a produção de beta-endorfina, o que faz com que tu te sintas melhor, mas não estás a produzir vitamina D, porque não estás a deixar passar a radiação ultravioleta B. Então isto tudo para dizer o seguinte,
que aquela história dos 15 minutos, que é muitas vezes veiculado, é altamente simplista, porque depende de todos estes fatores que eu mencionei. Ok, agora percebo porque é que era tão simplista, de facto, sim. Ok, temos esta ideia então da importância da vitamina D, com muitas funções na imunidade e no controle desta e na modulação desta, e há bocadinho falavas também nos ritmos circadianos, nesta história do sono. Há uns estudos nos últimos anos muito interessantes sobre umas células ganglionares na retina, descobertas, fotossensíveis, fotorreceptores ganglionares na retina, que comunicam com uma zona chamada pré-óptica no hipotálamo, e depois com uma parte de vias do sistema nervoso simpático que vai diretamente ao gânglio superior, e a glândula pineal controla ou regula pela glândula pineal aí o ritmo circadiano, e portanto essa importância do padrão de sono ser em que nos levanta mais cedo, não é? 6 da manhã, 6h30, 7, e vamos para a cama mais cedo. Esta importância, no fundo, de ter um sono cujos ciclos de REM e de sono profundo sejam respeitados, um sono porque é nesta altura também onde há muita libertação de hormonas, e é muito importante para esta ação hormonal e de reparação. Falaste há bocadinho até da luz do dia e tal, e há uns estudos que falam exatamente sobre isso, sobre olhar, por exemplo, para a luz azul do céu de manhã e à noite, controle desta glândula pineal. Falámos da vitamina D. Em termos de suplementação, há alguma coisa que se possa fazer como prevenção desta doença inflamatória de baixo grau, sistémica? Falámos ou seja, os estilos de vida, um sono reparador, deitarmos cedo e levantarmos cedo, vemos a luz do dia, a vitamina D. Por exemplo, naquilo que é uma experiência pessoal, eu tomo, por exemplo, suplementos como a glicina, o NAC, o resveratrol, a niacina, a vitamina B3. Há coisas que sabemos que de facto são anti-aging ou anti-inflamação, mantém-nos saudáveis, desde que enquadrado nesta ideia do exossoma e dos estilos de vida, etc., de poluição, não fumar, obviamente, etc. Há sim suplementos que a nutrição diz-nos o quê. E já agora, esta história do jejum intermitente, que é uma coisa que eu também vou fazendo, e que há vários estudos sobre esta coisa, mas também há uns que dizem que sim, outros dizem que não, outros querem mais pela restrição calórica do que propriamente pelo jejum. Eu sei que são áreas extensas, mas o que é que podemos falar sobre nutrição, suplementos, nesta relação com a inflamação? Em primeiro lugar, eu acho que é importante nós identificarmos as causas deste processo inflamatório crónico. Isso é o mais importante. Ou seja, se é a alteração do sono, se é o excesso de tecido adiposo, ou seja, se é a obesidade, se é a inatividade física, se é o stress, se é o tabaco, se é a poluição, ou se é a dieta. E aqui, no que diz respeito à dieta, é importante referir que aquele típico padrão que muitas pessoas consomem, que é a dieta que é hipercalórica, que é alta em açúcar, em cereais refinados, em álcool, em sal, em gorduras hidrogenadas, algumas gorduras saturadas, nos chamados produtos finais da glicação avançada e também nos produtos finais da lipoxidação. O que é que são estas substâncias? Estas duas últimas são substâncias que se formam quando nós cozinhamos os alimentos a altas temperaturas e em condições de baixa umidade, ou quando os processamos. Então estamos a falar de alimentos fritos, de alimentos grelhados e de alimentos também processados, e principalmente ultraprocessados. Então, este tipo de dieta, que além de tudo isto é pobre em vitaminas, em várias vitaminas e minerais, com destaque, por exemplo, para o magnésio, e existe já bastante evidência a indicar que a deficiência de magnésio, assim como a de selênio, assim como a de zinco, por exemplo, entre outros nutrientes, pode ser um fator importante para este estado inflamatório crónico sistémico de baixo grau. Portanto, estamos a falar de uma dieta que é pobre nesses nutrientes, nesses micronutrientes, e que além disso é pobre em prebióticos, por exemplo, que tem um papel importante na modulação daquele ecossistema que vive connosco, constituído por vários micro-organismos, em especial bactérias, mas não só, que é a microbiota, e além disso pobre também em alguns nutrientes que podem ter um papel regulador da resposta inflamatória por vários mecanismos, e um desse grupo de nutrientes é
um grupo de ácidos gordos, que são os ácidos gordos ômega 3, principalmente os ácidos gordos de cadeia longa, o ácido eicosapentanoico, o EPA, e o ácido docosahexanoico, o DHA, que estão presentes na cavala, na sardinha, no salmão, no carapau, no atum, no bacalhau, mas principalmente em Portugal, na sardinha. As sardinhas são os alimentos com o maior, da nossa dieta, são aqueles que têm maior quantidade destes ácidos gordos ômega 3. Os ácidos gordos ômega 3 atuam por vários mecanismos, mas só mencionar 3 dos mesmos, sendo que um deles eu acho que é muito conhecido de quem nos estará mais a ouvir, pessoas mais da tua área, osteopatas, também fisioterapeutas, imagino, portanto, pessoas mais ligadas à terapia manual, conhecem muito bem o efeito dos anti-inflamatórios não esteroides, que inibem a enzima ciclooxigenase 2. A enzima ciclooxigenase 2 o que faz é metabolizar um ácido gordo que está na membrana das nossas células do sistema imunológico e também nas células endoteliais, e quando existe um estímulo inflamatório, nós temos a saída, vamos dizer assim, desse ácido gordo da membrana, e a partir daqui ele pode ser metabolizado por uma enzima que é a ciclooxigenase 2, gerando prostaglandinas, e essas prostaglandinas vão depois amplificar a resposta inflamatória. Então o que faz os anti-inflamatórios... Vasodilatadoras, né? Exatamente. Exatamente. Então o que fazem os anti-inflamatórios não esteroides, o que fazem é inibir essa ciclooxigenase 2. Existem uns que inibem só esta, outros que inibem esta e a ciclooxigenase 1. A ciclooxigenase 1 tem funções muito importantes, por exemplo, ao nível renal, ao nível também da produção do muco gástrico. Então, esses anti-inflamatórios, como o ibuprofeno, por exemplo, a longo prazo estão associados a maior risco de doença renal, de doença renal, e estão também associados a maior risco de, por exemplo, úlceras. Então, por isso, desenvolveram-se os inibidores seletivos da ciclooxigenase 2. Mas aqui o que é importante é, do ponto de vista da nutrição, é que este ácido gordo, da família ômega 6, o ácido araquidónico, que gera estes mediadores de inflamação, cuja produção é inibida então por estes anti-inflamatórios, este ácido gordo também existe na dieta, também pode ser modulado pela própria dieta. E os ácidos gordos ômega 3 competem com este ácido gordo na membrana. Então, se nós aumentarmos muito a ingestão de ômega 3, isto não acontece do dia para a noite, obviamente, demora algum tempo, mas se nós aumentarmos muito a ingestão de ácidos gordos ômega 3, nós vamos ter menor quantidade de ácido araquidónico na membrana e maior quantidade destes ácidos gordos ômega 3. Quando há um estímulo inflamatório, nós vamos ter a saída da membrana de ácido araquidónico, mas não tanto porque temos menos, e vamos ter a saída também destes ácidos gordos ômega 3, especialmente o EPA, o ácido eicosapentanoico, que também é metabolizado pelas mesmas enzimas que metabolizam a ácido araquidónico. Então também há competição pelas enzimas. O que é que isto quer dizer? Que a resposta inflamatória com maior quantidade de ômega 3 na membrana celular vai ser menor, não vai ser tão potente. Não é que ela deixe de existir, mas vai ser menos potente. Mas essa não é a principal função dos ômega 3, é aquela que durante muitos anos se mencionou. Os ômega 3 têm duas outras funções que eu acho fundamentais. Uma é, de forma direta ou através das moléculas que geram, poder influenciar, tal como a vitamina D, quando eu referi lá atrás, poder atuar ao nível da expressão de genes, também os ômega 3 fazem isso. Também podem atuar direto ou indiretamente ao nível da expressão de genes, podendo reduzir significativamente a expressão de genes que levam à produção de proteínas inflamatórias, como citocinas. E, por último, mas não menos importante, sabemos que estes ácidos gordos ômega 3 geram moléculas, para quem quer saber, chamam-se resolvinas, protectinas, marasinas, são moléculas que induzem a resolução da inflamação, que é algo muito importante, porque aquilo que hoje em dia se está a começar cada vez mais a ter em conta, e isto é algo que já vem desde o ano 2000, quando se descobriram estas moléculas, pelo grupo do Charles Sarhan, na Universidade de Harvard, é que a inflamação ela não deve ser inibida, porque se nós inibirmos a inflamação, nós não vamos conseguir atingir a resolução da mesma, e a inflamação é um processo fisiológico necessário. Então aquilo que se está cada vez mais a pensar é, a inflamação é necessária, mas ela tem que ser controlada, não pode ser muito exacerbada, e também, além disso, não pode persistir. Então é aí que entram estas moléculas que induzem a resolução da inflamação, tanto que hoje a indústria farmacêutica está, tanto quanto eu sei, eu não sou versado nem em estudos com fármacos, mas pelo facto de eu estudar um pouco esta temática dos ômega 3 e inflamação, conheço um pouco esta investigação,
e sei que a indústria farmacêutica, não sei em que estado é que já está, isso não sei, mas sei que a indústria farmacêutica já está a desenvolver, ou já desenvolveu estes análogos destas moléculas pró-resolução e já estão a ser feitos estudos para ver se de facto são seguras, são eficazes, etc. E talvez no futuro nós venhamos a ver novos fármacos para a resolução da inflamação em vez dos anti-inflamatórios. Então isto para dizer que os ômega 3 têm um papel muito importante no controle da inflamação. Então se tu me perguntasse, ok Pedro, diz-me um suplemento que poderá ser bastante eficaz em pacientes que têm inflamação de baixo grau e até de alto grau, mesmo que seja crónico, como é o caso, por exemplo, de pacientes com artrite reumatoide. Eu diria os ácidos gordos ômega 3 porque existem ensaios clínicos aleatorizados, controlados por placebo, a mostrar que estes têm eficácia na redução de marcadores inflamatórios e muito mais importante do que isso, porque para uma pessoa que tem uma doença não lhe interessa se os marcadores inflamatórios diminuíram, o que lhe interessa é se a dor diminuiu e se os sintomas também melhoraram. E tu tens estudos deste género a mostrar, desde há muitos anos, desde os anos 80, a mostrar a eficácia de ácidos gordos ômega 3 na artrite reumatoide, por exemplo, e também já temos em outras doenças autoimunes, mas na artrite reumatoide é onde temos mais estudos, começaram a ser feitos desde os anos 80. E poderás, muita gente me pergunta, ok Pedro, mas porquê é que tu não vês hoje em dia mais estudos com ácidos gordos ômega 3, por exemplo, na artrite reumatoide? Não vemos por um motivo muito simples, é porque hoje, para outras doenças autoimunes não é bem assim, mas para a artrite reumatoide, para o bem e para o mal, isto obviamente tem efeitos adversos, claro que sim, todos os fármacos têm efeitos positivos e efeitos negativos, mas a verdade é que para a artrite reumatoide tu já tens fármacos chamados biológicos, que são antagonistas de citocinas, como o fator necrose tumoral alfa, por exemplo, ou interleucina 6, ou interleucina 1 beta, que são altamente eficazes no controle da sintomatologia, no controle da dor, do inchaço. Então, isto significa que se tu hoje quiseres fazer um estudo na artrite reumatoide com ácidos gordos ômega 3, tens um grande problema, é que não vais ter nenhum comitê de ética que te possa, acho eu, pelo menos dos comitês de ética dos países que eu conheço, que te vá permitir fazer um estudo em que um grupo toma um placebo e o outro ômega 3 sem que os dois grupos estejam medicados. Se estiveres a falar de pacientes que têm artrite reumatoide diagnosticada e em fase ativa. Então isto quer dizer que a partir do momento em que tu faças um estudo com ácidos gordos ômega 3, tu já vais ter um problema à partida, é que tu já estás a falar de indivíduos que já estão medicados. Então o efeito dos ômega 3 poderá ser marginal. Por isso é que eu olho muito para os estudos com ômega 3 antigos, pré-biológicos, pré esta farmacoterapia que hoje existe para a artrite reumatoide. Para te dar um exemplo da artrite reumatoide, podíamos dar exemplos de outras doenças com outro tipo de nutracêuticos ou nutrientes. Mas no caso dos ácidos gordos ômega 3, existe evidência que de facto os mesmos têm efeito no controle da sintomatologia. Posso dar casos, poderia falar de casos de pessoas que já acompanhei, onde tive resultados bons, mas onde não fiz apenas isso. Portanto, obviamente aqui existe aqui um viés, que é o facto de eu não poder dizer, ok, mas o que resultou em benefícios para estas pessoas foi apenas a ingestão de ácidos gordos ômega 3, porque eu fiz várias alterações. Mas tenho um exemplo na família, que é a minha mãe, claro que é um N igual a 1, mas tenho exemplo da minha mãe. Isto foi há muitos anos atrás, na altura eu estava, eu tenho uma história de vida, não interessa assim tanto, mas não é uma história assim tão interessante, eu não sou uma pessoa assim tão interessante, mas a minha história não é linear. Eu comecei por fazer uma licenciatura em gestão e de facto eu terminei a licenciatura, fui trabalhar nessa área, trabalhei no Ministério das Obras Públicas, trabalhei também brevemente no Ministério das Finanças, eu tenho pesadelos com essa fase da vida, mas trabalhei, fora de brincadeiras, no Ministério das Obras Públicas, trabalhei num Instituto Público, onde fiz grandes amigos, tive vários colegas. Gostei da experiência no geral, pelo menos ao nível pessoal, gostei e aprendi muitas coisas também a nível profissional. E permitiu-me voltar a estudar e é por isso que hoje sou o que sou e estou aqui a falar contigo. Portanto, eu voltei a estudar. Mas, em 2003, eu trabalhava nesse instituto público, comecei a trabalhar em 2000, terminei o curso em 99 e logo em 2000, quando eu comecei a trabalhar neste instituto público, eu treinava num ginásio já há vários anos, é daí que eu conheci alguém que tu também conheces, que é o Miguel Otero, que é osteopata, é um grande amigo meu, e que foi a pessoa que me levou a querer, de facto, saber mais sobre saúde, porque o Miguel era uma pessoa altamente curiosa, era um instrutor na sala
de exercício no ginásio Clube Português, onde eu comecei a treinar, perto da casa dos meus pais, em Lisboa, quando eu tinha 18 aninhos, e ele era uma pessoa que me trazia literatura, lê isto, lê aquilo, portanto ele punha-me a ler e de facto aquilo despertou muito o meu interesse, tanto que eu durante o curso de gestão pensei em desistir e mudar ou para a educação física ou para a fisioterapia, não sabia bem o que queria, mas gostava da área da saúde, da área do exercício. E depois, quando eu terminei o curso, comecei a trabalhar, decidi fazer cursos técnicos na área do exercício e tive cédula, agora já expirou, já não trabalho com isso há muitos anos, mas cheguei a ter cédula profissional penso que é técnico de exercício, não estou enganado, e trabalhei 3 anos em part-time, juntamente com o meu trabalho no Ministério, trabalhava ao final do dia, ia para um ginásio em Lisboa, onde trabalhava 3 horas, e foi muito interessante, porque aprendi muito, fiz vários cursos, fiz até uma pós-graduação em exercício de saúde, e pensava até vir a fazer licenciatura em educação física, fazer mestrado, se calhar um doutoramento, continuar nessa área, só que descobri a nutrição no meio disto, e foi por isso que eu depois decidi então abandonar tudo isto e dedicar-me, voltar a estudar e estudar nutrição. Licenciatura, mestrado, pós-graduações, etc. E neste momento estou a terminar doutoramento nessa área, ou pelo menos ligado a essa área. Mas isto tudo para te dizer que em 2003 a minha mãe é diagnosticada com artrite reumatoide. Eu na altura ainda trabalhava na área do exercício, já lia muito sobre nutrição, principalmente nutrição desportiva, que era o que mais me interessava, e eu não sabia patavina sobre inflamação, sobre sistema imunológico, e até sobre nutrição não tinha bases, sabia pouco, mas lia bastante, interessava muito, era muito curioso, e tinha até uma certa obsessão sobre o tema. E eu deparei com um livro do nutricionista que é da Nova Zelândia, mas que vive no Canadá, já é um senhor um senhor velhinho, já tem mais de 80 anos, e é um senhor chamado Michael Colgan, que escreveu vários livros durante os anos 80 e até 2000, escreveu vários livros, e na altura eu tinha lido vários livros dele e deparei-me com um livro que ele tinha escrito sobre estratégias para a inflamação e, acho eu, para doenças reumáticas, algo assim. E decidi ler o livro. Li o livro e lá ele falava, explicava em detalhe aquilo que eu mencionei no início, dos ômega 3, dos ômega 6, e eu, lendo aquilo, a partir daqui comecei a ler também um bocadinho mais, a procurar um pouco mais de informação, e a minha mãe é diagnosticada com artrite reumatoide, e eu digo-lhe, oh, mãe, olha, vamos experimentar os ácidos gordos ômega 3. Falei com um amigo que é nutricionista, o Custódio César, um grande amigo meu também, nutricionista, uma pessoa que também teve uma grande influência na minha carreira profissional, e perguntei-lhe, isto é seguro, não é? Quais as doses, o que é que eu faço? E ele disse-me, faz isto, faz aquilo. Bom, basicamente, a minha mãe foi suplementada com ácidos gordos ômega 3, e o que eu te posso dizer é que a minha mãe deixou de ter sintomas, deixou de ter inchaço nos dedos, nos joelhos, e a partir daqui ela manteve a suplementação com ômega 3, e depois mais tarde fizeram-se outras alterações, depois encaminhei a um médico que eu conhecia, que fez também outras alterações, também o médico tinha em conta também o estilo de vida, a dieta, etc. Mas isto para dizer que um caso com ácidos gordos ômega 3, apenas isso, porque eu não sabia fazer mais nada, e mesmo assim tive que pedir ajuda, porque sabia pouco, e a minha mãe melhorou significativamente. E, de facto, existe evidência científica, como eu mencionei, a referir que isto poderá ser eficaz. Então, se me perguntares uma única estratégia para a inflamação, eu diria, se não fizeres mais nada, ácidos gordos ômega 3. Mas o mais importante é tu alterares a dieta, e caso o indivíduo, o paciente, já esteja a ingerir uma quantidade boa dos peixes que são fontes de ácidos gordos ômega 3, eu não acho que talvez que seja necessário suplementá-lo com ácidos gordos ômega 3. E depois existem compostos bioativos presentes em várias plantas, como por exemplo a curcumina, que tem um efeito também tem efeito na redução da inflamação, tem efeito em doenças autoimunes como a artrite reumatoide, por exemplo, e já existem ensaios clínicos também controlados por placebo. Depois tu mencionaste, por exemplo, no teu caso específico, falaste que tu ingeres N-acetilcisteína e ingeres glicina. Esses dois aminoácidos, a cisteína e a glicina, são fundamentais para a produção de uma proteína antioxidante chamada glutationa. E nós sabemos que quando existe inflamação, o sistema imunológico é ativado, e quando este é ativado, também começa a produzir maior quantidade de espécies reativas de oxigênio, nomeadamente peróxido de hidrogênio. Depois pode gerar radicais livres e amplificar, causar stress oxidativo. É um dos problemas das neuropatias de entrapment de compressivas. Ok. Sim, mas desculpa.
Não, nada, obrigado, isso eu não sabia. E relativamente a isto, o peróxido de hidrogênio, por exemplo, que é produzido por células do sistema imunológico, como neutrófilos, macrófagos, quando são ativados, ou seja, quando há inflamação, há stress oxidativo, o peróxido de hidrogênio, o que ele faz é amplificar a resposta inflamatória, então entras num ciclo vicioso. E onde é que entram aqui, então, os antioxidantes, nomeadamente os antioxidantes que tu próprio produzes? A glutationa é um antioxidante que tu produzes, é uma proteína, um péptido, constituído por 3 aminoácidos, que é a glicina, a cisteína e o glutamato. O glutamato, na maior parte dos casos, não é um problema, tu consegues produzir quantidades adequadas. A glicina e a cisteína já podem ser, principalmente até a cisteína. Cuidado, Então, né? desculpa. Cuidado. Com a idade também há uma redução, parece haver uma redução ou da síntese destes aminoácidos ou da produção da própria glutationa, mas além disto tu tens que os ingerir, seja a partir da dieta, seja a partir do suplemento, mas tens que os obter, porque tu consegues produzir, mas nem sempre a produção endógena, a partir de outros aminoácidos, é suficiente para fazer face às necessidades. E esta glutationa, ela vai ser utilizada para tu poderes neutralizar o peróxido de hidrogênio, por exemplo. Não só para isso, mas neste caso específico. Então, no caso de termos um paciente com inflamação, que também tem maior produção de peróxido de hidrogênio, um aumento da produção de glutationa poderá ter um efeito indireto, mas ter um efeito na redução desse processo inflamatório. Então, é por isso que a glicina e a N-acetilcistina, que é uma forma de cisteína, poderão talvez ter também um efeito terapêutico em pacientes que já tenham uma doença inflamatória crónica. Uau! Olha, eu ficava, eu ficava, não sei se tens noção, mas eu ficava aqui a falar contigo. O resto da tarde deves ter esse feedback também, porque és muito envolvente, não é? Dominas o assunto e depois aprendes muito só a ouvir-te e pronto. Está aqui a nascer um bichinho também de interesse, muito interesse desta área. E olha, Pedro, já vamos aqui com, sei lá, com 1 hora e tal de podcast. Também não te quero aqui sequestrar o teu tempo. Acho que sumarizando tem muito, então os ômega 3 este papel fundamental, eventualmente a glicina também, o NAC, sobretudo os estilos de vida, não é? As horas que dormimos, que deve ser à noite, não ver, provavelmente não ficar a ver telemóveis e televisão até tarde. Já li tudo sobre as 10 da noite, 10h30, enfim, horário ideal. Acordar cedo, a luz do dia, uma boa alimentação, esta ideia de controle da gordura, sobretudo a gordura visceral. Não sei se vale se vale a pena ou se é muito fidedigno, mas acho que sim, pelo menos. Eu fazia o ano passado, que é a coisa de controlar o peso, mas também ir a um nutricionista para ver a história da gordura visceral e daquelas coisas que às vezes não se reflete só no peso, no peso do número bruto, não é? E a dieta, não é? De facto, eu tento comer muita proteína, muito mais proteína do que hidrato de carbono, mais tipo aquelas gorduras tipo de como é que se chama? De nuts, de peanuts, de cashew, de essas coisas, castanhas do Brasil, e mais abacate e camarões e proteínas e pouco hidratos de carbono. A massa e o pão foi uma coisa que eu percebi há algum tempo atrás que não me caía bem, tanto em termos de peso como de energia. Não sei se concordas com isto que eu estou a dizer. Mas também não te queria estar a colocar mais perguntas mais complexas. E é isto, não é? No fundo, resumindo, é isto que temos que estar atentos, não é? Como prevenção destas doenças do século XXI. Fundamentalmente é o estilo de vida, Bruno. Eu acho que aqui a lição mais importante é que nós temos que prestar atenção ao estilo de vida. Cada vez mais temos que prestar atenção ao nosso estilo de vida e ao estilo de vida dos nossos pacientes. Eu acho que isso é o mais importante. É terem atenção ao estilo de vida, terem atenção aos vários fatores modificáveis, porque é aí que, obviamente, como o nome indica, onde podemos ter alguma ação e tentar que os nossos pacientes façam uma alteração desse seu estilo de vida. O expossoma é isso, é o conjunto de todas as nossas exposições ambientais e relacionadas com o estilo de vida e também as consequências, ou seja, as consequências endógenas, de que forma é que o nosso corpo responde a isso. E a inflamação é uma dessas respostas. Então,
eu penso que o mais importante é nós ajudarmos os nossos pacientes a, se fumarem, deixarem de fumar, ajudá-los a controlar melhor o stress. Existem muitas estratégias, tu conhecerás muito mais do que eu, mas eu sei que existe a meditação e há alguma evidência que esta pode reduzir marcadores de inflamação. Há yoga, há tai chi, há simplesmente passar mais tempo em espaços verdes, que o que os japoneses chamam de Shirin-Yoku, e que sabemos que pode contribuir para também termos mais exposição solar, para atingir níveis adequados de vitamina D, pode também contribuir para termos mais contacto com a própria microbiota que existe no meio ambiente à nossa volta, ou seja, para que a nossa microbiota talvez seja também mais saudável. E o que é que parece uma microbiota mais saudável? Uma mais rica, com maior riqueza e diversidade microbiana. É o que parece ser o ideal. Obviamente que aqui existem depois muitas nuances, mas de uma forma geral, e a dieta, o estilo de vida, o exercício, exposição solar, e também o próprio ter contacto com, ter um cão, por exemplo, as crianças têm cães, também têm uma microbiota mais diversificada, ter contacto com a microbiota do sol, quando vamos à praia, por exemplo, quando vamos numa floresta, porque estamos na árvore, ou seja, não vivemos num ambiente completamente estéril. Depois disto, a adoção, ajudar o paciente, isto é importante termos noção e conhecer um pouco melhor o efeito que o sono tem na saúde. Não é, obviamente, substituirmos o papel do médico, do neurologista, especialista em sono, mas nós sabemos que um sono de má qualidade, um sono de curta duração, tem efeitos muito adversos na nossa saúde. Por isso é que eu acho que todos os profissionais de saúde, seja nutricionista ou osteopata, têm que saber um pouco mais sobre estes fatores de estilo de vida, têm que saber também um pouco mais sobre sono e ajudar o paciente a ter um sono adequado, a ter uma regulação dos seus ritmos circadianos de acordo com o ciclo natural dia-noite. Tu falaste bastante sobre isto, a exposição à luz durante o dia, não se expor à luz à noite, principalmente luz azul, aquela que é emitida pelos ecrãs, colocar uma luz mais quente, uma luz amarela ou laranja ou até vermelha, seria o ideal, é que causa menos disrupção circadiana. O próprio exercício físico, estamos a falar de exercício físico supervisionado, não é? Portanto, o treino de força ou treino cardiovascular, mas também a própria atividade física informal, portanto usar mais escadas, não usar o elevador, caminhar mais, isso também é algo bastante importante. E depois é a redução da gordura corporal, em especial da gordura visceral, e aí o exercício, principalmente o exercício aeróbio, parece ser mais eficaz do que a própria dieta. Então o exercício físico aqui tem um papel também muito importante na redução da gordura visceral. E depois temos estratégias nutricionais. O mais importante é que a dieta tenha uma dieta adequada, não seja aquela dieta tenha aquelas características todas que eu mencionei. Açúcar, cereais refinados, determinadas gorduras, excesso de sal, de álcool, etc. Tanto que seja uma dieta que tenha uma boa quantidade de ácidos gordos ômega 3 presentes no peixe, tenha uma quantidade adequada também de proteína, porque a proteína dá-nos, não só pela proteína em si, mas também por alguns aminoácidos, eu mencionei 2, glicina, cisteína, e tenha uma quantidade adequada de frutas e hortaliças. Porquê? Porque este tipo de alimentos, estes grupos de alimentos, são fontes de vários nutrientes, como a vitamina C, como o magnésio, como o potássio, que por vários mecanismos podem ter um efeito também na regulação da resposta inflamatória, e são também fonte de fitoquímicos, como polifenóis, por exemplo, que podem levar a que tenhamos uma maior produção de proteínas antioxidantes, ou seja, a nossa capacidade antioxidante endógena possa melhorar, e tem um papel na modulação da expressão de genes envolvidos na inflamação. Além disso, este tipo de alimentos contém os chamados hidratos de carbono acessíveis, não a nós, mas à microbiota, àquele conjunto de micro-organismos que fazem parte de nós. E isso pode contribuir para que essa microbiota seja mais saudável, vamos dizer assim, e por isso, porque a microbiota produz uma série de moléculas que influenciam o nosso sistema imunológico, para que nós tenhamos um fenotipo menos inflamatório, mais tolerogénico, menos propenso a uma reação imunológica aberrante ou autoimune. E depois é muito importante também que a dieta forneça todos os nutrientes que nós necessitamos, todos. Não é apenas vitamina C, não é apenas o magnésio, não é apenas o potássio, não é apenas a glicina ou a cisteína, são todos os nutrientes, porque os nutrientes nunca atuam isoladamente. Um grande erro que existe é pensar, e esse erro existe em vários setores da sociedade, até às vezes nos próprios nutricionistas, em alguns pelo menos, é pensar que os nutrientes atuam isoladamente quando não atuam isoladamente. Tu suplementas alguém com zinco,
podes causar deficiência de cobre, por exemplo. Suplementos alguém com cobre, podes levar a deficiência de zinco. Tu dás às pessoas fitoquímicos, os fitoquímicos levam a que os genes que levam à produção de proteínas antioxidantes aumentem a sua expressão, portanto produzes mais proteínas antioxidantes, mas se não tiveres os aminoácidos para produzir, por exemplo, a glutationa, não produzes. Se não tiveres os minerais e vitaminas necessários para a ação dessas proteínas antioxidantes, elas também não vão atuar adequadamente. Se tu suplementas alguém com ácido fólico, por exemplo, essa pessoa tem deficiência de vitamina B12, tu podes agravar ainda mais essa deficiência de vitamina B12, por exemplo. E existem muitos outros exemplos. Suplementas alguém com vitamina D, por exemplo. Ou diz a alguém, vá-se expor ao sol para produzir mais vitamina D. Mas se tu fazes isso, tu tens que garantir que a ingestão dos nutrientes que atuam com a vitamina D também está garantida. Magnésio, vitamina K2, por exemplo, vitamina B2, cálcio. Então, os nutrientes nunca atuam isoladamente e é por isso que eu digo, é por isso que eu não, às vezes tenho medo de dizer, de falar num suplemento, falei nos ômega 3, mas de falar num suplemento do nutriente, com medo que as pessoas comecem a suplementar-se por sua iniciativa com um determinado nutriente e isso cause vários desequilíbrios e possa ainda piorar ainda mais o estado de saúde dessa pessoa. Então é muito importante e é aí que eu acho cada vez mais, assim como as pessoas da tua área são fundamentais, é aqui que eu acho que realmente o nutricionista assume um papel muito importante, que é, sendo a pessoa que estuda estas interações, poder ser a pessoa que vai aconselhar os teus pacientes e a ti mesmo sobre, ok, você precisa deste nutriente e precisa de garantir que vários outros nutrientes que atuam com este também estejam assim ingeridos em quantidades adequadas e absorvidos em quantidades adequadas. Então a nutrição é sinergia e nunca, e nunca é uma ação isolada. Sem dúvida, sem dúvida. E se há uns anos, até pelo meu percurso e etc, e profissional e académico, acabo por me relacionar muito com a área da neurocirurgia e etc, mas cada vez mais vê-se esta importância, pelo menos a acontecer comigo e com várias pessoas, esta importância o verdadeiro holismo, não é? De olhar para a pessoa e destas várias componentes enfim, a terapia manual atua determinados de comportamentos do aparelho neuromusculoesquelético, etc, ponto, mas depois o indivíduo como é um todo, portanto cada vez mais esta necessidade de saber mais de outras áreas, não é para fazer o papel destas, mas é saber mais, para ter uma conversa e até para detectar determinadas, eventualmente detectar determinados, enfim, comportamentos que podem estar a influenciar depois aquele corpo físico e emocional, e depois fazer estas pontes de encaminhar não só como se fazia muito da medicina familiar, disto e daquilo, mas também para outras áreas que atuam no paciente desta forma tão rica que tu estás a falar, porque é tão importante porque não é só para perder peso, claramente, mas é tão importante quanto isto, quanto regular estes fatores todos que influenciam na inflamação de baixo grau ou de alto grau, ou na doença, em todas as formas de doença, e a importância disto, e de facto vem então esta importância também de uma coisa que tu me falaste há uns tempos, quando eu te falei em nutrição funcional e tu disseste, não gosto muito desse termo, acho cada vez menos uso esse termo, uso muito mais a nutrição personalizada e, portanto, ter esse acompanhamento personalizado que vocês dessa área é que dominam. Pedro, não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, eu por mim vou-te deixar ir, até me sinto mal termos demorado tanto tempo. Olha, foi um podcast que eu gostei muito de fazer, muito rico, acho que é muito rico, só esta informação que tu deste é muito rica para nós, profissionais de saúde, e depois também para sabermos mais e começarmos a fazer estas pontes com profissionais da tua área, muito importante. Eu vou deixar a referência do teu LinkedIn e também do Centro de Investigação Avançada em Nutrição, em Espanha, e duas referências de estudos. Não sei se tens mais alguma coisa a dizer, mas eu para já despeço-me de ti, Pedro, obrigado. Vamos falando de outras coisas em breve. Muito obrigado,
E pronto, olha, e acho que agora que estás mais em Espanha, mas acho que de facto és muito bem valorizado e apreciado por pessoal cá, porque foi assim que eu ouvi falar de ti há uns anos atrás, de pessoas que te referenciam bastante da tua área de conhecimento, tanto como formador como nutricionista. E é muito importante pensares nesta área de formação, para nós cá também. E se Deus quiser vamos fazer coisas em breve noutra área, mas agora também não interessa para o caso. Pedro, muito obrigado Eu pela é que tua agradeço. disponibilidade. Obrigado a todos por mais um podcast. Enfim. E vamos ter um podcast em breve, daqui a uns dias, com o Alexandre Nunes, com o João Espírito Santo. Vamos debruçar-nos sobre um paper que está a dar que falar, um artigo que saiu no Journal of Osteopathic Medicine. O paper chama-se What's wrong with osteopathy? O que está de errado? O que é que com a osteopatia? O que é que se passa? É um paper que tem lançado, enfim, pelo menos internacionalmente, tem lançado bastante azedume, bastantes úlceras em algumas cabeças, noutras nem tanto, e é uma discussão no fundo sobre a profissão, um olhar para dentro sobre os desafios da profissão atuais, no século XXI, uma profissão que muitas vezes se apoia em coisas do passado, em ideias passadas, e portanto é importante também sermos honestos connosco próprios. E fiquem atentos para a próxima Osteotalks. Um abraço e até breve.